Então, a partir de agora, estamos gravando. Eu gosto de deixar bem claro. Não sei se isso já faz parte da lei geral. E aí, Thiago, vou começar já com essa pergunta. Bom, primeiro, te agradecer e pode se apresentar o Social Good para quem eventualmente ainda não conhece. E aí a gente começa a entrar na lei, entender se o pessoal aqui já ouviu falar da lei, até onde sabe. Legal, Gabriel. Obrigado, Gabriel e Pamela, pelo convite. Cara, é um prazerzão também estar aqui falando sobre isso com vocês, com outras ONGs. A gente nunca fez isso só para ONGs, então dá um quentinho no coração, assim, quando a gente fala com outras ONGs, porque, enfim, tá todo mundo na mesma realidade, a gente sabe muito bem como que é e como que é difícil. Então, obrigadão pelo convite aí. Eu vou só verificar com vocês se vocês conseguem me ouvir bem. Tá tudo certo? Porque adivinha qual que é a primeira coisa que surge quando você tem uma apresentação? Uma obra do lado da sua casa. Óbvio. Então, assim, tá tendo obra desde a 1h30 aqui à tarde e não pararam ainda. Então, só vou verificar aqui com vocês se o microfone tá tudo bem e aí a gente já começa. Tá bom? Mas Sim, acho que tá tudo certo, né? Super bem, Thiago. Tranquilo. Certo, brigadão. Eu vou só compartilhar minha tela, vamos ver se tá. Aqui. Fechou? Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo certo? Estamos sim. Beleza, então. Gente, vou começar me apresentando rapidamente. Eu sou o Thiago, tenho 26 anos, sou formado em engenharia de produção aqui na UFSC, eu falo de Floripa. Eu não sou de Floripa, mas eu me considero um manezinho de tanto que eu amo essa cidade, já moro aqui há 10 anos. Eu estou no SGB, que é uma ONG também, há 2 anos, desde 2018. E eu coordeno a área de dados da empresa e também o laboratório, que é um dos nossos programas. Eu não sei se todos aqui conhecem o SGB, eu acredito que não, então eu vou falar rapidamente mais sobre a gente. A gente é uma ONG que atua na intersecção entre tecnologias e uso de dados com impacto social. E a gente faz isso basicamente através de 3 programas. Um é o festival, que a gente une aí a nossa grande rede de facilitadores, de palestrantes, participantes, enfim, para fazer um festival. Nele rola workshop, roda de conversa, vivência, palestra, enfim. A gente tem também uma rede de fellows, que são os nossos embaixadores, e eles replicam a metodologia do SGB em contatos, em contextos que a gente não chegaria se não fosse ele. Então, é como a gente chega na ponta. E também temos o laboratório, que é o nosso grande percurso de formação. Dura geralmente entre 2 e 3 meses e a gente ensina competências analíticas e também desenvolve produtos de dados com os participantes do laboratório. Já tivemos aí edições de empreendedores sociais, investidores, e agora a gente está atuando bem forte com o governo, com secretarias estaduais, para elaborar produtos de dados que ajudem a mitigar os danos do Covid nesses estados. Beleza? Depois eu vou deixar meu e-mail aí também, se quiserem trocar mais, conhecer mais, tá tudo certo, tá bom? Bom, então, como a Pamela falou, a gente teve uma baita coincidência, né, cara, de que a lei entrou em vigor na sexta-feira passada e estamos hoje aqui no primeiro dia útil após isso, falando sobre a LGPD. Então, super importante o nosso papo aqui, mas tão importante quanto a gente falar sobre uma lei que acabou de entrar em vigor, é também a gente entender por que ela veio, né? Por que a gente está falando sobre a LGPD, por que ela entrou em vigor. E aí, para isso, eu vou passar um videozinho de 2 minutos que elucida bem isso. Eu só vou pedir para que vocês me confirmem se vocês conseguem ouvir o áudio do vídeo, tá bom? Sim. Maria, pode entrar. O seu currículo foi o melhor currículo que chegou para a vaga que a gente está oferecendo. Você tem uma ótima experiência profissional, mas nós não vamos poder te contratar. Quem sabe, numa próxima oportunidade. Essa cena não faz sentido. Para entender melhor essa história, teremos que voltar um pouco no tempo.
cadastro? Dá desconto. Dá seu CPF? Foi aí que eles me pegaram. O meu CPF serviria para rastrear tudo que eu compro ou deixo de pagar. Eu não tinha a menor ideia que essas informações poderiam parar nas mãos do meu entrevistador. Você tem bastante experiência e é bem o perfil que estamos procurando. Foi o que ele me disse antes de não me contratar. Afinal, quem vai querer contratar uma mulher que pode estar grávida e ainda por cima mergulhada em dívidas? Gente, esse é só um dos exemplos que a gente tem que justifica de a gente ter agora uma lei que regulamente o tratamento dos nossos dados pessoais e regulamente o que empresas podem ou não fazer com os nossos dados. A gente tem aí também exemplos no Netflix, que são documentários muito bons. Privacidade Hackeada, não sei se alguém já assistiu, mas ele está no Netflix também, fala sobre o escândalo de como a Cambridge Analytica, que é uma empresa de dados, conseguiu manipular eleições nos Estados Unidos. A gente teve um que saiu agora há pouco também, que se chama O Dilema Social, The Social Dilemma, que fala sobre como as grandes empresas de redes sociais conseguem nos manipular com os nossos dados. Enfim, a gente está falando aqui de uma visão muito do indivíduo, mas para a organização isso também é super importante, porque faz com que a gente seja mais transparente, faz com que a gente entenda melhor sobre o que a gente está coletando, com que a gente se torne mais cauteloso também com o que a gente bota para fora. Então, é um ganha-ganha dos dois lados, certo? Eu vou só, pessoal, pedir para que se vocês tenham alguma dúvida, é um assunto denso, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar. A ideia é que seja mais ou menos uma conversa mesmo e não um conteúdo só expositivo. Então, tamo junto, beleza? Qualquer coisa é só falar. Por quê? Gente, oi. Oi, Gabriel aqui. Eu queria fazer uma pergunta rápida. Você vai começar a entrar no assunto denso, né? A pergunta já para a galera, assim, para quem quiser responder aqui no bate-papo, entender assim qual o nível de conhecimento que a galera tem. E aí, para ser bem rápido mesmo, assim, tipo, aqui no chat, acho que tem alguém com o microfone ligado, mas aqui no chat me digam aqui se você tem nada ou pouco conhecimento sobre a lei, aí digita 1. Se você tem médio conhecimento, digita 2. Se você tem muito conhecimento, digita 3. 1, 2, 3, de acordo com o nível de conhecimento que você tem. Só para a gente ter uma ideia aqui de quem já parou para pesquisar, né? Aí já tem uma galera respondendo. Dá para ver que ninguém se arrisca no 3. E que bom, porque aí está ainda mais útil o nosso papo. Até que tem bastante gente aí digitando 2. Significa que já tem uma galera indo atrás do assunto, com certeza, né? Mas ainda temos aqui alguns uns. Beleza? Não sei, eu já joguei água, eu já dei comida, eu já dei água, já joguei água. Pronto, desativei um sonzinho aqui que estava sem querer por aqui. Beleza, Thiago? Vou passar a bola para você. Deu para entender que a galera está entre pouco ou nada de conhecimento e um médio conhecimento. Então, vai que vai. Segue o jogo. Ótimo, Gabriel. Mandou super bem. É justamente isso que a gente vai falar. Assim, essa apresentação ela é basicamente dividida em 2 momentos, pessoal. O primeiro de a gente desmistificar um pouco de alguns conceitos e aspectos da lei e depois uma parte um pouquinho mais prática de como que a gente consegue se adequar à lei na medida do possível, né? Quais que são os primeiros passos para isso, tá bom? Então, esse aqui é o textão geral, é só para a gente introduzir. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E aqui eu grifei alguns termos aí, tratamento de dados pessoais e objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, que a gente vai voltar neles depois, tá bom? Mas então, a primeira dúvida que geralmente surge é, mas se a Lei Geral de Proteção de Dados fala sobre tratamento de dados, o que é tratamento? Quando que eu sei
quando eu estou tratando dados pessoais e quando eu não estou tratando, existe uma exceção? E a resposta é muito simples. Se o meu slide passar. Passou. Tratamento é tudo, pessoal. É coleta, classificação, produção, arquivamento, acesso, enfim. Sempre que a gente estiver fazendo alguma ação com dado pessoal, isso é considerado tratamento e, portanto, a gente está suscetível ao LGPD. Então, esse já é o primeiro ponto de atenção, que a gente, a qualquer momento que estamos mexendo com dados pessoais, a gente está suscetível ao LGPD. Então, não tem exceção, tá bom? O segundo ponto que é importante a gente entender um pouquinho melhor antes de seguir com o conteúdo é sobre dados sensíveis, que é bem polêmico aqui, né, no tema de LGPD, né? Vamos lá, dado sensível é qualquer dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados genéticos ou biométricos, condições de saúde ou vida sexual. A lei não entra em detalhe no que significa cada dado dentro desses grupos, né? Que a gente vê 7 grupos, então a lei não especifica o que significa cada um deles, mas é importante a gente entender quando que a gente está mexendo com esse tipo de dado, porque a lei entende que eles são sensíveis, porque o titular pode sofrer, o titular, né, a pessoa relacionada a esse dado, ela pode sofrer uma retaliação, uma discriminação, um preconceito, caso algum desses dados seja vazado, né? Caso aconteça um vazamento e esteja incluído esses dados. Então, por isso que eles são chamados de dados sensíveis, certo? Aqui também rola geralmente uma pergunta que é, o CPF é dado sensível? E não, o CPF não é dado sensível. Existe essa confusão porque antes de a LGPD entrar e ter sido escrita, então vamos supor que a gente está em 2010, por exemplo. As pessoas chamavam o CPF de dado sensível porque com o CPF você consegue rastrear qualquer coisa daquela pessoa, né? Padrão de consumo, serviços que ela compra, contas, dívidas. Então, por isso que era chamado CPF de dado sensível. Aí veio a lei em 2018, quando ela foi escrita, e utilizou essa nomenclatura dado sensível para chamar esses 7 grupos. E por isso que acontece essa confusão, né? Mas o CPF na LGPD, no contexto da LGPD, não é um dado sensível. E aqui, de novo, pessoal, é importante a gente entender quando que a gente está trabalhando com esses dados, porque se acontecer um vazamento, a pessoa titular desse dado pode sofrer retaliação, e é claro que nenhuma organização quer ser responsável por isso, mas a gente vai ver lá na frente também que caso aconteça alguma infração em relação ao LGPD, como, por exemplo, um vazamento, se tiver dado sensível dentro desse vazamento, por exemplo, a multa, a penalidade para essa infração, ela aumenta exponencialmente, né? Então, é sempre muito importante a gente entender se o valor de a gente ter esse dado sensível vale o risco que ele representa. Então, uma relação de valor-risco. Então, essa aqui é a primeira dica já, né? Sempre que possível, evite tratar dados sensíveis, evite coletar dados sensíveis, porque eles realmente apresentam um grau de risco bem grande, tanto para o titular quanto para a empresa, tá bom? É a nossa primeira reflexão. Outro ponto bem importante de a gente entender, e que também gera bastante polêmica, é sobre anonimização, porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais fala sobre dados pessoais. E quando a gente anonimiza um dado pessoal, ele passa a se tornar impessoal. Quando ele é impessoal, ele não está suscetível ao LGPD. Então, vou até voltar aqui. Lembram quando a gente falou, não tem exceção? Aqui, quando a gente está tratando dados pessoais, não tem exceção? Tem uma mini exceção, que é justamente quando a gente está tratando de dados pessoais anonimizados, que daí eles não estão suscetíveis à LGPD. Tá bom? Vamos lá, o que é um dado anônimo? Um dado anônimo é um dado que, depois de alguns esforços para a gente tentar reverter esse processo de anonimização, como, por exemplo, cruzar esse dado com uma outra base, ou então utilizar técnicas de invasão de sistema ou de criptografia, um dado que realmente é anônimo, depois desses esforços, ele continua sendo anônimo, beleza? Um dado pseudônimo, e aí que mora o problema, que é um dado onde aparentemente ele parece anônimo, depois desses esforços que a gente citou, você consegue chegar numa pessoa, né? Então você consegue chegar num dado pessoal. E a gente está passando isso aqui, isso é bem importante para a ONG,
porque na maioria das vezes nós, ONGs, não temos os recursos financeiros e tecnológicos suficientes para garantir um alto grau de anonimização, né? E até muitas pessoas acham que só excluindo a coluna de nome, sobrenome e e-mail, por exemplo, de uma grande base de dados, eu estou anonimizando o dado. E infelizmente não é assim, não é tão simples assim. Então, a gente sempre traz isso para que a gente possa se tornar consciente de que quando a gente estiver diante de uma necessidade, onde a gente precisa de fato anonimizar uma base de dados, que a gente procure ajuda de um profissional que entenda sobre isso para conseguir nos orientar. É difícil entrar em como fazer, porque isso varia imensamente de cada contexto, de cada organização. Varia o quantas pessoas técnicas você tem na sua equipe, varia dos sistemas que você utiliza. Então, não daria para a gente formar uma fórmula de bolo e falar, para anonimizar você faz isso, isso, isso. Então, depende de cada empresa. Eu vou dar um exemplo super rápido. No SGB, a gente usa a maioria dos dados, eles estão em planilhas, né? No Google Drive, por exemplo, ou então no Excel. Para anonimizar, como é um sistema que não possui muitos recursos de segurança, digamos assim, a gente sempre tem a base principal, onde tem nome, sobrenome, etc. A gente sempre só copia as colunas que a gente quer, que não são relacionadas a um nome, a um sobrenome, né, que não são identificáveis, copia todas as colunas que a gente quer, cola numa planilha separada, depois salva ela com uma senha e só aí compartilha. Então, a gente cria algumas camadas de proteção para que esses esforços aí que a gente citou, representado por esse ícone do meio, são mitigados, né? O próprio, para citar um exemplo, né? O próprio Ctrl+Z, aquela função de planilha onde você volta as ações que você fez. Se você tem, por exemplo, uma planilha de nome, sobrenome e idade, e você exclui nome e sobrenome e passa essa planilha para alguém, normalmente, se a pessoa clicar Ctrl+Z, ela não vai conseguir voltar nas informações de nome e sobrenome, certo? Porque você apagou elas. Mas, se tiver técnicas de criptografia um pouco mais avançadas, se tiver uma estrutura de tecnologia necessária ali, a pessoa pode conseguir voltar à origem daquele dado. Então, uma dica é sempre salvar numa planilha nova esses dados que você quer, porque daí aquela planilha nunca vai ter registrado na história dela esse nome e esse sobrenome. Tá bom? Então, a anonimização, isso aqui se chama pseudonimização. Então, de novo, dica número 2, sempre que possível, pessoal, trabalhar com dados anonimizados. Digamos que a gente queira fazer aí um dashboard com informações sobre algum serviço que a gente prestou. Será que precisa ter nome e sobrenome das pessoas quando eu elaboro esse dashboard? Será que eu não posso já excluir essas variáveis e trabalhar só com dados que realmente interessam para o meu dashboard, dados em grandes grupos, né? Por exemplo, porcentagens de um total ou então relações, né? Então, sempre que possível, trabalha com dados anonimizados porque você mitiga os riscos e danos possíveis de infrações em relação à LGPD, tá bom? Aqui eu gostaria de fazer uma simulação com vocês. Então, vamos supor, só deixa eu beber uma aguinha que eu falo bastante. Vamos supor que a gente tem uma ONG aqui no lado esquerdo da tela que tem um recurso financeiro limitado, né, como todos, e uma capacidade de tecnologia limitada também, beleza? Essa ONG ela decide elaborar um relatório anônimo, né, que para ela é anonimizado, e decide publicar esse relatório na internet. Uma vez que esse relatório está na internet, qualquer pessoa tem acesso. E aí vamos supor que esse relatório caia nas mãos de uma empresa de hacker que tem um poder de tecnologia muito maior do que a gente, do que a nossa ONG ali na esquerda, e por conta disso consegue se reverter esse processo de anonimização. E aí a pergunta é, aí vamos supor, aliás, que uma pessoa processa essa ONG por um vazamento de dados, certo? Isso aqui caracteriza um vazamento de dados, e aí uma pessoa que teve seu dado vazado processa a ONG. E aí a minha pergunta é, essa ONG vai sofrer, né, ela tem chance de sofrer uma multa, uma penalidade quando esse vazamento chegar na mesa de um juiz ou de uma juíza, né, sobre essa ação que foi aberta por cima dela? Pessoal, a resposta... Opa, alguém quer... Não,
comentar alguma coisa? E não, vou tentar achar aqui quem está falando por engano. Achei. Boa. Pode seguir. Fechou, Gabriel. Obrigadão. E a resposta, pessoal, é que, por incrível que pareça, o que vale é a intenção, pelo menos por enquanto. E aqui, cara, tá um grande aliado de ONGs, pessoal. Talvez o maior aliado da LGPD em relação a ONG seja esse. Já vou explicar por quê. Se esse vazamento aqui chegar na mesa de um juiz ou de uma juíza, a primeira coisa que essa pessoa vai analisar é se essa ONG fez tudo que estava ao seu alcance para evitar esse vazamento. Por mais que ela tenha uma quantidade limitada de recurso financeiro e limitada de recurso tecnológico, não importa. O que eles vão analisar é se a ONG fez de fato tudo aquilo que estava ao seu alcance. Isso se chama princípio da boa-fé. E se a resposta for sim, ela fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, existe uma grande chance de ela sair ilesa desse vazamento de dados ou de sair no máximo com uma advertência, por exemplo. Tá? Então, por isso que eu digo que ele é o maior aliado de ONGs, porque geralmente a gente tem recursos financeiros limitados, né, alocados em tecnologia limitada, a gente não tem também muitas ferramentas sofisticadas para tratar e analisar dados, então é relativamente fácil, e aí bem entre aspas, relativamente fácil, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para evitar isso, né? Mas entendam que por serem ferramentas simples, né, que a gente utiliza, é mais fácil apelar para esse princípio da boa-fé, né? Em contrário, se a gente fosse uma grande organização, com grande capital investido em tecnologia, com pessoas especialistas em segurança de dados e tal, penso o quão difícil não seria para essa empresa apelar que fez que fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. Então, dica, utilizem isso como aliados, né, para nós, ONGs, que estamos nessa realidade. Tá bom? Dica número 3. Escute tudo aquilo que está ao seu alcance para promover privacidade e segurança, porque é o primeiro item que vai ser analisado se acontecer alguma coisa. Tá bom? Aqui tem alguns exemplos para isso, pessoal. Então, número 1, analisar o ciclo de vida do dado a fim de mitigar riscos de violação de dados que não são mais de uso corrente. Então, é pegar todo o ciclo de vida, literalmente, do dado, desde quando ele entra na organização até quando ele sai, e identificar onde que tem pontos de risco de violação. De repente, quando você passa o dado de um sistema para outro, ou quando você salva ele em um software que talvez não tenha tantos recursos de segurança, às vezes quando você salva ele na área de trabalho ao invés da nuvem, e aí se o seu computador for roubado, por exemplo, a pessoa vai ter acesso. Enfim, mapear isso para mitigar as possíveis áreas de violação. O segundo é propor arquivamento ou eliminação dos dados, visto que a gestão de dados desnecessários causa aumento não apenas do quantitativo de dados a serem geridos, como também da manutenção do custo operacional. E aí é uma pergunta para a gente se fazer: o custo de manter um determinado dado vale o risco do seu vazamento? Então é bem importante, porque a gente tem uma tendência, cara, de armazenar tudo, de manter todos os dados que a gente tem em algum lugar lá do nosso drive. Às vezes, sei lá, tem dados de 10 anos atrás, a empresa nem pratica mais aquele serviço, mas vai que um dia a gente precisa utilizar, né? Aí a gente guarda. Então, temos que começar a ver isso mais como um problema do que como uma solução, tá bom? E o terceiro é bem importante também, que é definir um plano de comunicação para incidentes de violação de dados. Isso mostra preocupação com o titular, o que conta pontos positivos para o princípio da boa-fé que a gente comentou. Então, estabelecer que diretrizes ou o que vai acontecer se acontecer uma violação de dados, né? E informar isso para os titulares, para o público. De repente até tem um espaço no seu site onde você possa colocar esse plano. Às vezes esse plano está dentro da política de privacidade da empresa, que todos têm acesso, então eles já são bem transparentes ali em relação a o que vai acontecer se acontecer uma violação de dados. Então isso é bem importante porque mostra boa-fé. E lembrando que o princípio da boa-fé é extremamente importante aqui e é a nossa aliada, tá bom? Mas, pessoal, se acontecer a gente for multado, alguma coisa assim, a multa pode variar desde R$0. Opa, a gente tem uma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Acabou de chegar uma pergunta assim, Thiago, e aí, se você quiser, eu também posso ir te avisando das próximas perguntas. A pergunta Pode ser chegou melhor. Melhor, né? Cheguei, Mas você cheguei prefere... Então, só para perguntar, você prefere que eu já te faça a pergunta na hora que chegar ou no fim a gente traz as perguntas? Talvez melhor, né? Pode ser, pode ser. Eu vou controlando o tempo aqui, mas pode ser uma pergunta na hora. Vamos ver. Se for ficando muito atrasado, a gente deixa para o final daí. Mas não é um dado sensível, CPF, certo? Mas não é porque não é um dado sensível que a gente não deve ter cuidado com ele, né? Dados sensíveis são dados que, de novo, a lei entende que a pessoa possa sofrer retaliação, discriminação ou preconceito. Mas se você vazar um CPF de alguém, existe também uma retaliação, só que de um jeito diferente. Muitas coisas com o CPF de uma pessoa. Então, ele, por mais que ele não seja considerado pela lei como um dado sensível, você deve tomar super cuidado com esse dado, assim como os dados sensíveis e, na verdade, assim como qualquer outro dado pessoal. Não sei se eu respondi. Já chegou mais uma, agora da Laura. Então, a primeira foi da Eduarda. A da Laura é sobre o fato de raça e etnia ser um dado sensível não inviabiliza ainda mais a discriminação. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Como assim não inviabiliza? Não invisibiliza? Então, é uma questão. Invisibiliza. É uma questão. Eu entendo a tua pergunta, eu acho ótima a tua pergunta, eu não tenho uma resposta, eu às vezes fico me perguntando isso também. Teve até essa discussão no caso do Covid, né? Eu não sei se vocês estavam acompanhando, mas inicialmente as secretarias elas não divulgavam o dado da raça. E isso começou a ser visto como um problema de certa discriminação, certo? E aí as secretarias agora divulgam esse dado. Então existe uma relação de tornar mais visível ou não e essa relação com ser mais discriminatório ou não. É uma ótima pergunta. Eu não tenho a resposta, acho que é de se refletir mesmo. Mas voltando, de qualquer forma, como a gente está suscetível à lei, se acontecer algum vazamento de dados e tiver, por exemplo, etnia, vai ser considerado um vazamento grave e as multas vão se agravar por conta disso. Né? Então, infelizmente, a gente tem que olhar mais por esse lado quando a gente estiver pensando em LGPD. E aí, falando em multas, pessoal, pode ir de R$0, que é uma advertência, até 2% do faturamento anual, sendo que esse valor não pode ultrapassar 50 milhões. E aí, sempre que eu coloco aqui essa informação dos 50 milhões como faturamento anual, todo mundo dá uma risadinha, assim, tipo, não é a nossa realidade, assim. Mas, enfim, é assim que funciona a lei, tá bom? E aí, o tratamento diferenciado para órgãos públicos e, enfim, setor público, né? O governo não vai multar ele mesmo. Então, existe um tratamento diferenciado para eles, tá bom? Mas essa multa ela pode se agravar, pessoal, até a gente ter a suspensão total do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais. Então, imaginem o que seria para hoje, em 2020, e daqui para frente, uma empresa ter suspenso a possibilidade de tratar dados pessoais. E eu não vejo como isso seria viável. Ela teria que terceirizar toda a parte de tratamento de dados pessoais? Não sei se isso funcionaria ou não, mas pode chegar nesse nível de infração, de penalidade, desculpa, tá bom? E aí aqui é mais uma curiosidade, que o Brasil ele está entre um dos países do mundo que mais sofre cyberataques. Então, se a gente tem agora uma lei que vai nos punir, né, nos multar, se acontece um vazamento e a gente, do outro lado, é um dos países que mais está na mira dos hackers, a gente tem um possível problema aí, né? E a gente precisa tomar mais cuidado com isso ainda. E aí aqui eu vou deixar 2 links para vocês, pessoal. Não vai dar tempo de abrir agora. Esse primeiro aqui é o site que mostra essa informação aqui. Tá? Ele é um site que mostra os cyberataques em tempo real do mundo inteiro e o Brasil está geralmente entre ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro país que mais é atacado. E esse segundo site aqui é bem interessante. Você abre o site, coloca o seu e-mail nele e ele vai dizer se você já fez parte de um vazamento de dados ou não. E se fez, qual
que informações suas que foram vazadas. Então, usuário, senha, cartão de crédito, enfim, várias informações ele te diz ali também. Tá? É bem interessante. Eu consigo sim, peraí. Já mandaram? Não. Tá, eu vou mandar aqui no chat então, tá bom? Só vou pedir para mandar no finalzinho. Oi, Gabriel. Não, ia falar isso mesmo, de mandar no chat, só isso. Então tá. No final eu mando esses 2 links no chat, tá? De qualquer jeito, pessoal, vocês vão ter a apresentação para vocês e aí todos esses links vão estar ali dentro também, tá bom? E aí, antes de a gente entrar na parte prática, outro ponto bem interessante de a gente entender, até para quebrar um pouco do que a mídia tem falado por aí sobre a LGPD, que eu não sei por que batem tanto nessa tecla, mas sempre que a gente pensa em LGPD, quase que ao mesmo tempo vem que agora a gente vai precisar pedir consentimento para tudo, né? Que agora sempre que a gente quiser coletar um dado, a gente vai precisar do checkbox ali, do tickzinho, que é o consentimento, né? E isso vem porque agora com a LGPD, todo o tratamento de dados que a gente fizer vai precisar ser justificado com uma dessas bases de tratamento, que é o título desse slide aí, e aí o consentimento é uma delas, né? Então, o que se ouve falar por aí é que agora com a LGPD vamos precisar de consentimento para tudo, e aí todo mundo sai correndo atrás de consentimento. E isso é um grande equívoco, porque, na verdade, o consentimento ele é só uma das 10, na verdade, bases de tratamento possíveis que a gente tem para justificar o tratamento de um dado pessoal em relação à LGPD. Inclusive, o consentimento é um dos menos indicados, porque a qualquer momento a pessoa que consentiu com o dado pode desconsentir, e aí você tem que apagar todos os dados dela da sua base de dados, e isso custa tempo e dinheiro. Então é um problema, certo? Eu vou trazer aqui dois exemplos. Um é real e o outro é esdrúxulo, mas não deixa de ser real. O exemplo real, que foi um caso de insucesso, digamos assim, que foi da PwC, que é uma consultoria multinacional super renomada, onde, numa tentativa de eles se mostrarem sabichões, digamos assim, em LGPD, eles escolheram como base de tratamento, para tratar dados de contrato dos seus funcionários, o consentimento. E aí, o que aconteceu? Imagina, né? Você tem uma empresa, você contrata um funcionário, usa como base de tratamento o consentimento. E aí, amanhã, por exemplo, esse funcionário vem e retira esse consentimento, que ele tem liberdade de fazer isso, né? E aí, retira esse consentimento. Como que você vai ter uma pessoa trabalhando na sua empresa se você não pode tratar nenhum dado pessoal dela, porque ela desconsentiu com aquilo? Então, não faz sentido. Né? E foi o caso da PwC e ela virou piada aí entre esse mundo de LGPD, né? Quando na verdade a gente tem aqui a número 5, uma base específica para tratar de contratos, onde a pessoa não precisa do consentimento para fazer esse contrato. O exemplo esdrúxulo que eu tinha falado é a base 7, que é uma base relacionada à proteção de vida. Tem até um carro aqui, um acidente de carro. Então imagine que rola um acidente de carro, a pessoa está lá no chão inconsciente, e você precisa coletar o dado pessoal daquela pessoa para ligar para um parente para avisar que aconteceu o acidente. Pô, você vai ali pedir o consentimento dela, não faz sentido, né? Então existe uma base que te dá liberdade, digamos assim, para tratar esse tipo de dado nessa situação. Então eu estou passando isso, pessoal, porque é muito importante que a gente saiba, dentro da nossa organização, utilizar as bases corretas para as ocasiões corretas. O que aconteceu no SGB? Quando a gente começou a falar sobre LGPD, a gente saiu pedindo consentimento para tudo quanto é lado, à torta à direita, né, na vibe da mídia. E aí, quando a gente foi estudando um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais, a gente viu que não era bem assim, e a gente foi reduzindo a quantidade de consentimento que a gente pedia, e pedíamos só quando era estritamente necessário. Então, é um exercício bem legal de se fazer, porque realmente vocês vão ver que, cara, diminui muito a quantidade de consentimento e isso é muito benéfico. Então, dica número 4 é use o consentimento como base de tratamento apenas se for realmente necessário. E dica número 5 também, justifique o tratamento de dados com as bases corretas. Temos ali 10 bases, como eu falei para vocês. De novo, não dá tempo de a gente entrar e especificar todas as bases, mas saibam que existem
essas bases, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? É estranho dar workshop por Zoom, porque a gente não tem um feedback real das pessoas, não consegue olhar no olho, não consegue, não sei, fazer quebra-gelo, fazer brincadeira e sentir como tá o pessoal. Então só dê uma palavrinha no chat, um W, qualquer coisa assim, se está tudo bem. Ô, Thiago, uma pergunta que alguém colocou no chat aí, se tem um Legal. lugar bem didático onde a gente consegue achar mais informação sobre as 10 bases. Tem sim, tem sim. Eu deixei no final da apresentação o link com algumas fontes, e aí tem um site ali que é super didático, que é o SerPro. Então ali tem informações sobre essas bases. E aí, pessoal, qualquer dúvida, enfim, vão me falando, que se não tiver o link, eu posso procurar também e mandar para vocês. Mas esse ali tem no final da apresentação. Beleza? Thiago, Oi. só para você ficar tranquilo, o pessoal tá achando muito bom até agora, tá? Vários comentários. Eu também estou achando super didático. Estou fazendo várias anotações, porque nós, pilotados, eu também estou incumbido aqui de aprender muita coisa e levar para lá, porque a gente tem muito dado e estamos perdidos, acho que como muitos aqui. Então, também vou trazer algumas dúvidas mais para frente. Legal, posso já trazer? Claro. Pedro Prata tem uma pergunta, pode trazer, Pedro, por favor, enquanto eu vou lançar uma minha, que é o seguinte: os dados que você coletou antes do início da lei valer, ou seja, se a lei está valendo desde sexta-feira, os dados que eu coletei anteriormente, eles continuam, eles estão ok ou não? Eles também estão sob a nova lei? Eles também estão sobre a nova lei. Inclusive, um dos passos que eu vou até mostrar, a coincidência ter perguntado isso, Gabriel, uma ótima pergunta, eu vou mostrar lá no finalzinho da apresentação, que uma das etapas para a gente se adequar à LGPD é fazer um retrocesso, uma retrospectiva, na verdade, dos dados que a gente já tem e identificar dentro desse grande banco de dados o que a gente já tem consentimento, porque às vezes a gente já pediu, e o que a gente consegue alocar dentro de outras bases. Então, por exemplo, com certeza você tem dado de contrato na Atados. Esses dados, eles estão suscetíveis à LGPD, mas tu consegue classificar eles, justificar eles com a base de contratos, certo? Então, a gente vai precisar fazer essa retrospectiva e alocar, sim, todos os dados em relação a uma base de tratamento. E, inclusive, esse é um dos passos que mais onera, cara. Fazer isso mesmo. Legal, obrigado pela resposta. E o Pedro mandou a pergunta dele, que a organização dele só tem e-mail. E aí, nesse caso, os e-mails são considerados dados sensíveis? Esses dados de e-mail não são considerados dados sensíveis, mas são considerados dados pessoais. Então, eles também estão suscetíveis à LGPD. Legal, acho que essa é a dúvida da Eduarda e de muita gente aqui também, né? Vou complementar ainda essa dúvida e depois vamos seguir para não te interromper demais. Mas se eu, em algum momento, mandei um formulário, acho que isso é muito frequente aqui entre nós, e aí perguntei, você está de acordo que eu use esses seus dados, ou esses dados são usados somente para esse fim? A pessoa dá o ok no formulário. Existe como ela depois não consentir mais, porque isso é consentimento, certo? Então, aí, o ideal... Diga. Diga. Pode falar. Não, era isso mesmo. O ideal é que a gente use ferramentas, e aí eu tô falando bem ideal, tá, pessoal? Quase ninguém faz isso, para ser bem sincero. Mas o ideal é que possa desconsentir sem precisar ativar alguém da própria empresa, tá? Mas nesse caso, a pessoa ainda poderia, como ela não consegue acessar o sistema para desconsentir, certo? Esse formulário ele está dentro de um sistema que só a Atados tem controle. A gente precisa criar um canal de comunicação com as pessoas das quais a gente detém os dados e informá-las de que, se você gostaria de desconsentir com algum dos dados que a gente coletou, enfim, mande um e-mail para nós com XXX de informação para que a gente consiga executar isso aqui dentro. Depois a gente vai ver também, logo a seguir, na verdade, que um dos passos é atualizar, na verdade, a política de privacidade
e criar canais de comunicação com as pessoas, onde elas possam tirar mais informações sobre que dados que a gente tem delas, né? E, se for o caso, excluir ou desconsentir com algum desses dados. Beleza? Beleza, pode seguir. Aí, na volta, quando a gente fizer a nova rodada de perguntas, o Wiki Banto, acho que é assim que fala, quer saber se a assinatura de newsletter já é também consentimento. Tá, legal. Já volto nessa pergunta, então. Valeu. Então, pessoal, eu separei aqui 5 ações para adequação à LGPD. Tem muito mais ações, né? É uma série de ações que a gente precisa para adequar a LGPD, mas eu fiz um filtro que eu acho que é bem acessível para ONGs, porque só depende de fazer esses 5 passos. Então, está na nossa mão. E são 5 passos que realmente vão dar uma boa base para a gente depois fazer os últimos detalhes, né? Os ajustes finos, tá bom? Aqui, pessoal, um convite é para vocês identificarem esses passos, verem se vocês já fizeram isso na organização de vocês ou não. E, se caso não tenham feito ainda, o que faltaria para vocês fazerem, tá bom? O primeiro deles é a gente definir um agente de proteção de dados, que é o famoso DPO. E por que esse é o primeiro passo? Porque a gente precisa ter alguém dentro da empresa encarregado de tocar as coisas relacionadas à LGPD, né? Precisa ter um líder ou uma líder que faça isso dentro da nossa organização. Aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, pode ser um grupo? E a resposta é sim e não. Sim, no sentido de que ter um grupo que toque as coisas da LGPD é muito bom e importante, até porque você vai precisar falar com o pessoal do financeiro, do RH, do marketing, então é um trabalho intersetorial, mas dentro desse grupo precisa ter uma pessoa responsável. A gente precisa ter um nome aí, um CPF, digamos assim, né, responsável por isso, porque depois a lei vai exigir isso da gente, certo? E essa pessoa vai ser responsável por fazer a comunicação com os titulares dos dados, com a própria organização, no sentido de fomentar essa cultura de LGPD, e também com a autoridade nacional, que é o órgão que o governo usa para regulamentar tudo isso. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer um diagnóstico sobre a realidade da empresa em relação ao status atual da sua conformidade em relação à LGPD. Então, pegar aqui tudo que a gente precisa fazer e identificar, cara, aonde que eu preciso atuar, o que eu já estou em conformidade, o que eu não estou em conformidade. E aqui eu deixei um link que tem esse checklist, tá bom? É um checklist de, se eu não me engano, 70 ou 80 questões. É bem extenso, não é fácil, tá? Mas é para a gente ter uma noção do quanto a gente está adaptado já ou não ao LGPD. E aí, aqui, para surpresa de muitos, às vezes a gente acha que não está nada adaptado, quando vai ver a gente está ali 30%, 35% já em conformidade. Então, é muito bom também, serve até como um fator de motivação. Tá? Mas esse diagnóstico é muito importante para a gente entender aonde que a gente está dentro disso tudo, beleza? Número 3, mapeamento do fluxo de dados. Então, depois a gente vai fazer uma etapa que se chama de data mapping, que é basicamente pegar todos os dados que a gente tem dentro da nossa organização, listar eles um por um e falar qual que é o programa que esse dado está atrelado, como que eu coleto ele, que base de tratamento que eu utilizo para justificar esse dado, por quanto tempo que eu mantenho esse dado, aonde que eu mantenho esse dado, enfim. É um grande mapeamento de dados, mas também é muito rico porque não deixa de ser um diagnóstico. Você, ao olhar para esse dado, ao olhar para esse mapeamento de dados, consegue identificar aonde que tem furos e aonde que você está mais tranquilo, beleza? É super complexo também, complexo digo de ser oneroso, mas ele é super simples de fazer. Eu deixei aqui 2 links também, uma ferramenta que é já uma planilha para vocês colocarem as informações ali dentro, e o outro é mais um tutorialzinho, né? Então, como elaborar um tutorial, e aqui é uma planilha já pronta para fazer o data mapping. E eu trouxe aqui um exemplo, um recorte bem basicão do SGB. Então, a gente tem aqui a coluna de programa, origem, dado, pessoa e base de tratamento. Então, por exemplo, no festival, que é um dos nossos programas, no formulário de inscrição, quando a gente coleta etnia do participante, eu uso como base de tratamento o consentimento, porque etnia é um dado sensível e eu preciso dessa base de consentimento para tratar dados sensíveis.
Nas formações, que é o laboratório ali, por exemplo, quando eu estou coletando o CPF do contrato dos cientistas de dados, que são mentores que atuam no nosso laboratório, eu posso utilizar a base de tratamento de obrigação legal, que é aquela base de contratos que a gente viu. Eu não preciso pegar o consentimento da pessoa, que foi o caso da PwC, certo? E aqui, vou aproveitar para responder a pergunta do Henrique. É isso? Me perdi agora. Que ele tinha perguntado se formulário de interesse vale como consentimento. No formulário de interesse, você não precisa pedir consentimento, porque existe uma base de tratamento que fala sobre legítimo interesse, que é quando a própria pessoa tem interesse que você, empresa, colete aquele dado. Então, quando as pessoas estão interessadas em teu serviço, não precisam de consentimento. Elas mesmas estão interessadas, e isso vale como base de tratamento, certo? Então, é o exemplo até que eu usei. Foi bem legal a coincidência da tua pergunta. Então, programa radar, no formulário de interesse, quando eu pergunto o cargo da pessoa, que é o interessado, eu posso utilizar base de legítimo interesse. E aí aqui tem uma série de outras colunas, pessoal, tá? É só um recorte. Famoso data mapping. Número 4, atualização da política de privacidade e atenção para a linguagem que a gente utiliza, ela deve ser o mais clara, acessível e transparente possível, e a gente precisa atualizar ela porque a LGPD exige um nível de transparência da política de privacidade que nenhuma empresa tinha antes da LGPD. Você precisa explicar minuciosamente por que você está coletando aquele dado, como você está tratando, o que você faz, com quem que você compartilha aquele dado. Então, precisa ser muito no detalhe e, por isso, 99,9% das empresas precisam atualizar as suas políticas de privacidade. Aqui eu deixei 5 links que são bons exemplos de privacidade. Da RD, é uma empresa aqui de Floripa, do Spotify, do Google, da Inloco, e eu deixei o da SGB como uma realidade de ONG mesmo. A gente refez a nossa política de privacidade com base nessas 4 acima, tá bom? Então, para trazer um pouco mais para a nossa realidade de ONG, eu deixei também a nossa, para vocês darem uma olhada também e ter aí como colinha, né, como base para fazer de vocês, caso ainda não tenham feito. Beleza? Gente, a gente está quase no final, tá? Faltam mais uns 2, 3 slides. E aí, de novo, atenção para a clareza que a gente utiliza na política de privacidade, principalmente quando a gente está falando de ONG, né, pessoal? Não adianta a gente ser super técnico numa linguagem de política de privacidade para fazer com que a gente pareça entendido sobre tecnologia e tal, se metade das pessoas que vão ler não vão nem entender aquilo. Então, a gente precisa ser muito claro e acessível na linguagem. Inclusive, tem exemplos de políticas, vou ficar devendo o nome para vocês, tá? Mas que os caras fizeram 2 políticas de privacidade. Uma para gente técnica e outra para gente leiga, né? Então, uma possibilidade também. Atenção para o grau de transparência e para as ofertas de ajuda, que é a pergunta do Gabriel, que foi a sua pergunta, né? Como que a pessoa faz para desconsentir nesse caso? Ofertas de ajuda, nesse caso, significa criar canais para as pessoas terem mais informação sobre o que você está fazendo com os dados dela. Pode ser um e-mail, um telefone. Telefone é difícil, que daí pode surgir um spam aí. Mas um e-mail, cara, já super ajuda, é só você ficar monitorando. E, enfim, tem outros canais aí, mas acho que o básico é isso, tá bom? De novo, isso entra muito no princípio da boa-fé, de o quanto você oferece de ajuda para que as pessoas tenham mais entendimento sobre o que você está fazendo com os dados dela. E, por fim, a gente falou de 5 passos, é a atualização das cláusulas de contrato de funcionários da empresa, de parceiros e de fornecedores, que são aí os principais stakeholders, né, das organizações. E a gente precisa atualizar, de novo, porque a LGPD pede que a gente inclua algumas cláusulas de confidencialidade, né, de que a gente não vai compartilhar os dados que a gente tem aqui na empresa com terceiros que não sejam autorizados, com pessoas que não sejam parceiras da nossa empresa. Então, precisa se atualizar os contratos também, tá bom, pessoal? E para fazer um resumão, tem pessoas que falam, quando vão falar de LGPD, que a gente não precisa entender a lei a fundo, a gente só precisa entender dos princípios dela, que são princípios norteadores, que é para onde que a lei está apontando, digamos assim. E aí, sempre que você executa uma ação que você está pensando se isso aqui é válido na LGPD ou não, você olha para esses princípios que a gente vai mostrar agora
E se a resposta foi positiva, beleza, você está fazendo a coisa certa, você não precisa entrar em detalhes na lei. São 2 slides, pessoal. O primeiro aqui, né? Informar, então, explicitamente ao titular do dado sobre a finalidade específica da coleta dos seus dados. Então, para que você está coletando isso? Coletar apenas os dados essenciais para alcançar a finalidade inicial. Então, uma vez que você definiu para que você quer coletar, que dados você precisa para atingir essa finalidade? Será que você precisa de mais coisa que isso? Então, tornar esse processo da coleta bem enxuto e objetivo para o que você quer. Acesso livre, fácil e gratuito das pessoas à forma como seus dados são tratados. Então, de novo, aquilo de criar canais de comunicação para as pessoas terem informação. Qualidade dos dados, deixando-os exatos e atualizados. A gente está falando de uma lei de proteção de dados e não faz sentido a gente não ter dados atualizados, certo? Transparência ao titular com informações claras e acessíveis sobre o tratamento dos seus dados. Então, muito na política de privacidade, de mostrar minuciosamente o que você está fazendo com os dados daquela pessoa. Promover segurança para coibir situações acidentais ou ilícitas. Então, sempre trabalhar com dados anonimizados, sempre mudar de planilha quando você vai retirar aquelas colunas, né? E aqui entra muito do princípio da boa-fé também. Não discriminação, ou seja, não permitir atos ilícitos e abusivos em virtude dos dados pessoais tratados. Então, aquilo sobre dados sensíveis, né, de a gente evitar tratar dados sensíveis, e quando trata dados sensíveis, toma todo o cuidado do mundo mesmo, né, para que nada possa acontecer com eles. E da responsabilização do agente, que aqui é o agente da proteção de dados, né, o DPO, obrigado a demonstrar a eficácia das medidas adotadas em relação à autoridade nacional, que é a prestação de contas, logs. Por isso que eu falei que precisa ter uma pessoa, porque se a autoridade vir cobrar a nossa organização em relação à LGPD, ela não vai cobrar o grupo, que é esse agente que precisa estar responsabilizado por isso. Gente, falei bastante, e aí aqui temos um último slide. O call to action dessa apresentação, para não ficar tão teórico, é justamente vocês olharem para esses 5 pontos aqui, né, para tudo isso que a gente viu, e pensarem qual que é o roadmap para a organização de vocês. Então, aqui eu trouxe o que foi de fato do SGB. Então, a gente, depois de estudar, a gente viu que o primeiro passo seria elaborar um data mapping, e aí eu que fui o responsável por isso. Depois, na pergunta do Gabriel também, a gente precisou criar segmentações no RD, que é a ferramenta que a gente utiliza como e-mail marketing, por tipo de consentimento obtido. Então, tinha que saber a galera que veio por consentimento, a galera que já tinha pedido consentimento, a galera que veio por legítimo interesse, a galera que veio por X. Então, aí fui eu e uma pessoa da comunicação. Mudanças na política de privacidade e direitos autorais, fui eu e a pessoa do financeiro. Atualizar contratos, foi a pessoa do financeiro. E elaborar plano de incidentes de violação de dados, foi a área de comunicação. Enfim, falei bastante. A gente tem... Ai, a gente estourou o tempo, me desculpa. Eu não sabia. Mas enfim, pessoal, vou deixar meu e-mail aqui também. Qualquer coisa, temos esse canal super aberto também, é só me perguntar. E vou ficar aqui também, se o Gabriel permitir, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente fica um pouquinho a mais também. Obrigado de novo pela participação. Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí. Com licença, eu queria fazer uma pergunta. Você vai disponibilizar esse PDF? Sim, vou enviar a apresentação para vocês. Tá, obrigada. Imagina. Boa. E aí vão ter todos os links ali. Isso, e aí eu já vou avisar que eu vou disponibilizar o PDF dele através do e-mail que vocês passaram na inscrição. E aí eu agora preciso conferir se na inscrição a gente obedeceu todos esse passo a passo aí da nova lei de proteção de dados. Thiago, eu adorei, você foi super didático, ajudou muito. E assim, uma coisa que na minha cabeça já estou saindo assim com lição de casa. Primeiro, quem não fez inscrição, que eu já estou vendo aqui, já manda o e-mail aqui no bate-papo, por favor, que eu pego o e-mail de vocês e vou incluir no mailing que vai receber o material do Thiago, tá? Mas eu ia dizer, lição de casa, para nós aqui, já pegar todas essas planilhas, porque você trouxe um exemplo muito didático, né? A gente também tem tudo no Drive, um monte de planilha de Excel, então tirar essas
3 colunas aí que normalmente pegam esses dados mais sensíveis, criar nova planilha a partir disso, né, como você falou, criar ou terminar de criar a nossa adaptação ou a nossa política de dados. Acho que isso é uma lição de casa para todo mundo, né? E divulgar bem, né? Então já prepara a galera de comunicação. Se possível, deixa aqui no site o tipo, saiba como a gente está lidando com a LGPD, né? Acho que é por isso que a gente começou a ver isso agora, né? Perfeito, Gabriel. É um dos pilares aí de a gente ser o mais transparente e mais aberto e comunicativo possível. Até quando vocês olharem as políticas que eu deixei ali, cara, prestem atenção na linguagem que a galera usa. É tipo assim, a gente criou essa política de privacidade porque a gente se importa com os seus dados pessoais e gostaríamos de te fornecer a maior segurança e privacidade possível. Então, é muito um a um, saca? É um estilo de comunicação totalmente diferente, é bem interessante. Legal, muito bom. E, Thiago, uma pergunta assim que eu acho que é mais de feeling mesmo, mas você, pelo que você tem visto, já está super nessa área. Você está vendo as organizações que não são do terceiro setor, elas já estão super adaptadas ou está todo mundo ainda no mesmo barco? E também, Pamela, se quiser contar um pouco assim do que você viu aí no Mercado Livre, que é uma empresa referência aí, como é que está a correria da galera para ver, está valendo a lei, como é que foi isso? Cara, para te falar assim um pouquinho, são poucas empresas que estão confortáveis nessa situação. Pouquíssimas empresas mesmo, assim. Realmente pegou todo mundo de surpresa. Com o Covid, todo mundo achou que a lei fosse para 2021 ou sim, né? Essa era a aposta de todo mundo. Se alguém apostou contrário, ganhou muito dinheiro, porque realmente pegou todo mundo de surpresa. Então, até no próprio, quando começou o Covid, né, ali em março, abril e tal, muitas empresas que estavam numa crescente de desenvolver e se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados precisaram pisar no freio em relação a isso para adaptar os seus serviços para um mundo digital, para um mundo virtual, né? E aí todo mundo meio que deixou de lado, com raras exceções, claro. E aí agora veio essa lei, entrou em vigor e pegou todo mundo de surpresa. Então, a grande maioria das pessoas está patinando, está todo mundo correndo atrás disso agora mesmo, assim. Pelo menos do que eu tô vendo, né? O que aumenta ainda mais a importância desse papo que a gente está tendo aqui, né? E para quem estiver aqui, quiser passar isso, divulga, né? Eu vou passar de novo no e-mail que eu vou mandar para vocês o link desse conteúdo aqui gravado, a gente vai disponibilizar ele no YouTube, e também o PDF que o Thiago vai mandar. Gente, vamos espalhar isso para a galera, é importante a gente ter essa consciência de que a gente absorveu aqui um conhecimento precioso, né? O Thiago cedeu o tempo dele, toda essa bagagem. Thiago, se eu não me engano, o Social Good Brasil vai fazer um festival aí nos próximos meses ou dias. Como é que tá isso aí? Aproveita para divulgar. Boa, querido. É isso aí. A gente vai abrir as inscrições hoje, pessoal, para o festival SGB. Ele vai acontecer em novembro, mas as inscrições já vão acontecer hoje. Eu vou também mandar um linkzinho agora, então vou parar de apresentar. Vou mandar o linkzinho agora no chat do site do festival para vocês entenderem mais sobre o festival, entenderem quem vai estar lá, enfim, como é que funciona. Vai ser a primeira edição totalmente virtual por conta do Covid, então isso é um desafio por si só, né? A gente no festival presencial, não sei se alguém aqui já participou, mas a gente sempre tem uma vibe de muito, muito beijo, muito abraço, muito olho no olho, né? E cara, tentar passar essa vibe agora pro virtual vai ser um grande desafio. Mas, enfim, vamos tentar. Vou deixar o link para vocês aqui. As inscrições abrem hoje. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pelo espaço também, Gabriel. Imagina. Deixa eu encher um pouco a bola aí de vocês. Foi no Social Good Brasil que o Atados despertou para começar a olhar os dados de experiência do usuário do nosso site. Isso, assim, 2018 para nós foi um ano de mudança total no olhar que a gente tinha para o nosso site, pelo que a gente aprendeu com o SGB. Eu super recomendo participarem quem puder. A experiência digital, ela pode perder um pouco, né, desse contato,
mas ao mesmo tempo aproxima, traz mais gente, né? Então, quem sabe vocês não batem recordes aí de participantes. Exatamente. Pois é, vamos ver como é que vai ser. Espero que sim, cara. Espero que sim. Muito legal. Gente, considerações finais, se alguém tiver agora mais alguma coisa, estou vendo o pessoal pedindo para compartilhar, fiquem tranquilos. Os e-mails que eu recebi aqui, somados a quem se inscreveu, vão receber tranquilamente o material. O festival está divulgado e o site também já está aqui no chat. Pamela, da sua parte, quer falar mais alguma coisa? Não? Tá Só tranquilo. agradecer mais uma vez aí o Thiago, foi muito bacana, viu? Obrigada mesmo. Sempre aprendo muito, muito, muito mais, cada vez que eu escuto, e achei que foi excelente a apresentação. Obrigada. Obrigado, querido. Eu agradeço também a oportunidade de vocês aí. Foi muito legal também, é muito bom estar podendo compartilhar esse conhecimento, que nem eu falei antes, né? Principalmente porque a gente está falando aqui de ONG para ONG, então gera aí uma conexão mais forte, então estou bem feliz também. Obrigadão. Que legal, gente. Realmente, foi muito didático mesmo. Eu estou bem contente que a gente conseguiu deixar esse assunto um pouco mais leve. Acho que foi para todo mundo também. E agradeço todo mundo que participou. O público foi dobrando aqui enquanto você falava. Aí já uma galera já variou, já saiu, já voltou. Mas tenho certeza que isso está chegando para vários lugares, várias organizações. Estou bem contente. Então também vou me despedir. Thiago, vou passar a bola para você se despedir e dar o seu salve final aí. Beleza, gente, muito obrigado. Espero que tenha sido um conteúdo relevante para vocês. De novo, vou me colocar super à disposição para tirar dúvidas, perguntas, enfim, deixei meu e-mail aí na apresentação. E, cara, tamo junto, assim. Como eu falei, é muito bom estar podendo ajudar e é interessante a gente perceber quais que são as oportunidades em que a gente, de fato, consegue se ajudar enfim, porque tá todo mundo no mesmo barco, né, cara? É uma realidade muito parecida para todos nós. E falar de uma lei que é igual para todo mundo, que é uma lei geral, o geral é de ser igual para todo mundo, e que a gente muitas vezes não tem os recursos financeiros que a galera tem, os recursos tecnológicos que a galera tem, então a gente precisa se ajudar de alguma forma. Então, estamos com esse canal super aberto aí, qualquer coisa é só dá um toque, beleza? Maravilha, Thiago. Um grande abraço aí para você, para toda a galera do SGB, Pamela também, e a todos que estiveram aqui. Um abraço, super obrigado. Vamos encerrando, vamos embora, vamos com música para a gente sair na mesma vibe. Valeu? Boa. Abração, queridos. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é minha bexiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Máquina de louco, você pra mim é lucro. Máquina de louco.
Tire as construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia, não consigo respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu, pede, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é minha bexiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lucro.